Temos aí o Reinaldo Azevedo, né? Vamos colocar aí alguns pingos nos is e vamos observar e buscar os es ou os eses das coisas, né? Primeiro, sim, veja bem, pelo que eu havia perguntado à Bíblia no contexto quando eu saí do ministério, o contexto era de crítica por não trabalho. Mais de um verso apontava de que o não trabalho no secular era pecado. E eu achei que o tema seria abordado lá, nessa perspectiva, né? Eu ainda acho que seria abordado nessa perspectiva. Não trabalhar era pecado nas consultas, e a impressão que deu, também pelas mesmas consultas, é que o tema seria abordado lá no sentido de que não trabalho era pecado, né? Não por conta disso, mas eu saí porque esse tema seria trabalhado da maneira errada. Mas o contexto era esse. Não, mas depois o não trabalho pode ser considerado como algo que não é pecado. Sim, mas não era o contexto das informações que eu encontrava nas minhas pesquisas, né? Não era isso que era dito, né? Dizia-se justamente o contrário. Então daí dizem por aí que eventualmente feriu orgulho. Olha, veja bem, eu não compito em sabedoria, em quem tem mais sabedoria, ou mais ainda, né? Pior ainda, em sabedoria voltada a enganar para se descobrir quais as intenções da vítima, supostamente enganada. Porque no meu caso, mais ou menos, porque eu consultei a Bíblia antes, para verificar quais seriam eventualmente os argumentos trabalhados. E a questão era de que não trabalhar era pecado. Simples assim, né? Quando me criticaram. Quando me criticaram no ministério, agora não entendi o que eu escrevi. Meu impeditivo maior. Sim, depois no retorno eles estavam achando que o impeditivo maior era não trabalhar no secular, por isso que eu não voltei. No começo talvez, só que depois não. Quando me criticaram na questão de retorno ao ministério, para poder falar dos mandamentos, e que eu deveria ter feito isso, meu impeditivo maior de falar dos mandamentos nem era questão trabalhista, era questão salomônica de que poderia representar a morte espiritual das pessoas. Porque seria já uma informação mais complexa e que poderia fazer ela perder outras experiências espirituais que ela teria na vida. Saber o mandamento poderia ser perigoso, entre outras dúvidas. Entre outras dúvidas. Então, quer dizer, a questão era essa. Claro, a questão trabalhista poderia ser trabalhada também, isso poderia ser um problema, nem sei se seria o maior problema naquele momento, até porque agora já teria novas informações. Ali quando eu sou criticado em 2022. A questão era essa, né? Então, mas se fosse só a questão trabalhista, e eu tivesse coragem de falar dos mandamentos, ok. E não tivesse a questão salomônica, mas aí era outra coisa. E eu tivesse superado a questão de também ataques argumentativos, porque poderia também haver o argumento de abandono de filhos espirituais, ou mesmo até outros argumentos análogos. Se eu superasse essa questão, e a dúvida salomônica, eu poderia até ter feito, claro, não era exatamente a questão do trabalho secular, nem era um impeditivo, porque simplesmente eu poderia ir lá, mesmo sem trabalhar no secular, e mesmo até para testar, para verificar se o tema seria falado ou não, mais ainda outros temas que de repente naquele momento seriam piores, e falar do mandamento. Mas a questão era essa, a questão era que o argumento era perigoso. E derivado também de uma dúvida minha, de algumas dúvidas do Novo Testamento e de uma dúvida minha sobre que se eu falo dos mandamentos as pessoas não obedecem, elas são colocadas em contexto de luta contra o mal. No sentido de que elas deveriam obedecer os mandamentos, porque agora elas saberiam. Então, era um risco, eu tinha medo, essa argumentação também me motivava a não retornar ao ministério em 2021 e até alguns meses adentrando 2022, então apenas esse. Alguns versos já influenciam desde 2020, então apenas esse complemento aí, vai.